Podem sentar. Obrigada. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está nos acompanhando de casa. É muito bom estar aqui mais uma segunda-feira. E ontem foi Dia das Mães, né? E eu quero falar sobre isso. Quero falar para as mães e para você que está aqui também. Com certeza, eu creio que essa palavra do Senhor vai tocar teu coração. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 9, a partir do versículo 9 até o versículo 28. Mas antes, quero orar por esse tempo. Quero convidar você a abaixar a tua cabeça e vamos entregar esse tempo para o Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua casa mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Eu quero pedir, Deus, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não conseguiram chegar, por aqueles que estão nos acompanhando das suas casas, do seu trabalho. Deus, que essa palavra, Deus, chegue ao coração deles, Pai, e que toque, Senhor, aquilo que precisa ser tocado, Pai. O Senhor sabe aqui as dificuldades que cada pessoa enfrenta, Deus, e eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra é viva, Deus, e vai mudar muitas coisas nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ontem foi Dia das Mães e para muitos é um dia de celebração, né? É o dia da mamãe ganhar seus presentes, às vezes o filho fazer aquele café especial da manhã, né? Pena que às vezes só acontece uma vez por ano, né? Quem é mãe aqui. Mas para outras mulheres, para outras pessoas, é um dia silencioso, carregado de sentimentos profundos. Nem toda mãe está vivendo um momento de leveza na sua vida como mãe, não é verdade? A gente vê isso, vê muitas coisas no Instagram tão bonito, né? Aquela família perfeita, aqueles filhos tão educadinhos, né? Coisa linda. A gente até fala aquela família de propaganda de margarina, né? Tudo é maravilhoso. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? A vida da mãe, ela traz muitas dificuldades, às vezes, né? E a mãe cansadas, sobrecarregadas, preocupadas com seus filhos, lidando com culpa, com medo, com incerteza. Há mães que estão lutando batalhas que ninguém vê. A gente sempre vê, pensando em filhos pequenos, a gente sempre vê aquela criança lindinha, limpinha, né, com aquela roupa de igreja, coisa mais fofinha, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. A sociedade, ela apresenta um padrão idealizado da maternidade, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta mães reais. E hoje eu quero contar a história de uma mãe real, a história de Ana. A história de Ana, ela não começa com uma vitória, né? Nossa, Ana, aconteceram muitas coisas com ela até ela se tornar mãe, né? Começa com dor, com dificuldades, mas a história de Ana, ela termina com adoração. E hoje nós veremos que quando o coração de uma mãe está nas mãos de Deus, Ele transforma a dor em propósito. E eu quero que vocês leiam comigo, então 1 Samuel, se você abriu aí na tua Bíblia, vamos ler a partir do versículo 9, que fala assim, ele é um pouquinho longo, mas é que a história de Ana é uma história maravilhosa e a gente precisa ler tudo que está aqui para a gente compreender. Então começa assim, eu estou lendo na NVI, pode ser que seja um pouquinho diferente na tua versão, tá? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Ana se levantou.
O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Em profunda angústia, Ana orou ao Senhor, chorando muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Eli era o sacerdote. Então eu imagino que Ana estava assim, ó, sabe? Orando desse jeito. Eu não sei se você... Eu lembro perfeitamente era criança, não sei quantos anos eu tinha. Eu lembro da minha mãe lavando louça. E eu estava meio de lado, ela estava assim, e a boca dela ficava... E eu olhando aquilo, pensava, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? E sempre, várias vezes, eu via a minha mãe assim, sabe? Você não entendia. Você via ela, né, mexendo a boca, enfim. E um dia eu perguntei, mãe, o que você está fazendo? Toda vez ela falou, eu estou orando, me deixa. Nossa, eu nunca tinha pensado que minha mãe podia estar orando. Criança, né? Eu só pensava assim, minha mãe não está bem, alguma coisa está acontecendo. Mas ela estava orando. E eu imagino que Ana estava exatamente desse jeito, quando Eli percebeu aquela mulher ali. Então, continua no versículo 13. Ana orava silenciosamente e seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ele pensou que ela estivesse bêbada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Respondeu Ana: não, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando seu marido Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino desmamar, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse-lhe Eucana, seu marido: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a sua palavra. Então ela ficou em casa, amamentou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos, uma arroba de farinha e uma vasilha de vinho, e o apresentou ao Senhor. Depois de sacrificarem o novilho, levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ana, ela vivia uma cultura onde a maternidade estava diretamente ligada ao valor da mulher. Sua esterilidade não era apenas uma dor pessoal, mas também uma vergonha social. Naquela época, naquela cultura, as mulheres cresciam para se casarem e terem filhos e cuidar da casa, né? Era essa a cultura. Então,
o fato de Ana não conseguir engravidar não era apenas uma dor social, era uma dor pessoal, mas era uma vergonha social, né? Era uma vergonha você não ser mãe. Ela era constantemente provocada por Penina. Quem conhece Penina? Naquela época, os homens tinham mais do que uma esposa. E Eucana era marido de Ana e de Penina. E a Penina tinha filho, hein, gente? Ela tinha muito filho. E eu não acho que Penina era uma mulher de Deus, sabe? Eu não acho. Porque quem é de Deus não inferniza a vida do irmão. E Penina infernizava a vida de Ana, não é verdade? Eu imagino, a Bíblia não fala, mas só fala que Penina provocava. Eu imagino que Penina, cada vez que engravidava, olhava e falava: ó, aqui, de novo. Por que você fica orando, Ana? Deus não olha para você. Por que você fica buscando a Deus? Eu não preciso nem orar. Olha aqui, terceiro já. Eu imagino que era algo talvez pior, né, gente? Porque 2 esposas do mesmo homem, certeza que não era fácil. Mas a dor de Ana era uma dor emocional contínua e profunda. Só que Ana, em vez de se afastar do Senhor, ela se aproximou. E essa história de Ana não é apenas do nascimento de um filho, mas é sobre a transformação interior, fé e entrega e propósito. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é uma mãe que leva a sua dor a Deus. Então, lá no versículo 10 fala assim: em profunda angústia, Ana orou ao Senhor chorando muito. Ana, ela não negou a dor dela. Você já orou chorando? Eu já fiz isso muitas vezes. Sabe aquele choro que você não consegue nem formar uma frase, uma palavra, de tão dolorido que está aquela fase que você está passando. Eu imagino que Ana também. Eu imagino até que Ana devia estar em depressão, né? Por tudo que ela estava passando, né? Mas a Ana, ela não fingiu estar bem, ela levou a sua dor para Deus. Esse texto, ele mostra a intensidade emocional, a direção espiritual. Ela chorou, ela derramou a alma dela, mas ela fez isso diante do Senhor. Eu gosto muito do Salmos 34, 18, que fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus, Ele não se afasta da sua dor. Se você se aproximar, Ele vai se aproximar. Então, Deus, Ele se aproxima da nossa dor quando nós entregamos a Ele. Que lindo isso, né? Porque às vezes, eu não estou bem, e eu vejo uma irmã chorando do meu lado e... Gente, esse é um exemplo, tá? E eu penso assim: ai, Deus, eu já tenho as minhas dores, né? Abençoa aquela irmã ali. Abençoa aquele irmão ali. Mas eu não tenho... Às vezes a minha dor é grande também, enfim, eu não estou bem. E eu não quero me aproximar para ouvir mais uma dor que seja, né? Mas o Senhor se aproxima quando a gente coloca a nossa dor diante dele. Você tem levado a sua dor a Deus ou você tem suportado tudo sozinho? A dor, quando ela não é tratada diante de Deus, sabe no que ela se transforma, gente? Em peso. Em peso. Com certeza que todo mundo conhece alguém que tem alguma questão emocional, depressão, alguma coisa. Às vezes não é leve, sabe, você ficar do lado de uma pessoa que tem uma questão assim, porque a dor dela tem um peso. Mas quando nós entregamos a Deus a nossa dor, sabe o que acontece?
ali se inicia um processo de cura. E é uma escolha nossa, né? Quem leva a sua dor a Deus impede que a dor governe a sua vida. Mais um ponto que eu quero trazer para você a respeito do que a gente aprende com Ana é uma mãe que ora com intensidade. É bom orar pelos filhos? Que mães, pais que estão aqui. É bom orar pelos filhos? Sim, é bom. Vocês devem fazer isso. Mas às vezes não é fácil, não é verdade? Dependendo do que você está vivendo, não é fácil. Ali, no versículo 15, fala assim: respondeu Ana: não, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana, ela não fez uma oração superficial. Ai, Deus, seria tão legal se eu engravidasse. Eu ia esfregar na cara de Penina que eu também posso gerar. Não, não foi assim que ela fez. Ela derramou a alma. Ela estava derramando a alma diante do Senhor. Eu não imagino, eu não consigo dizer em palavras como foi a oração de Ana, mas eu imagino que foi algo doloroso. Ah, Deus, tá difícil. Com a oração de Ana, ela revela uma oração sem máscara, sem religiosidade, sem aparência. Sabe quando você está num culto e você sente o Espírito Santo falar com você e você só baixa a sua cabeça, levanta a mão e começa a orar e você não está nem se importando com quem está do seu lado? Ou naquele louvor, sabe? Você sente o Espírito Santo falar com você, você levanta as suas mãos, você não está nem se importando, porque ali é você e Deus. Com Ana foi assim, uma oração sem religiosidade, sem máscara, sem aparência, era ela e Deus, não importa quem estivesse do lado. Tanto é que o sacerdote Eli olhou para ela e falou: meu Deus, essa mulher está bêbada, como ela tem coragem. Em Filipenses 4:6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com uma ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Quando a oração é profunda, ela não se apresenta apenas em pedidos. Ela entrega o coração, aquilo que você está sentindo. Sua oração tem sido apenas palavras ou entrega verdadeira? Gente, Deus, Ele não procura a perfeição na nossa oração. Sabe aquelas pessoas, eu conheço pessoas que oram tão lindos, que às vezes parece até um poema, a forma que a pessoa ora. Sabe, eu queria poder me expressar daquele jeito, é tão lindo, palavras lindas. Deus ouve essa oração também, mas Ele não procura a perfeição na nossa oração. Ele quer a sinceridade, o nosso coração entregue a Ele. Quando a oração ela é profunda, quando a gente consegue entregar tudo aquilo ao Senhor, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, seja o que for, perde a força, porque isso nos fortalece. Mais um pontinho aqui fala, que eu quero trazer essa noite, fala assim: uma mãe que confia no tempo de Deus. No versículo 20 fala: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. No devido tempo. É difícil esperar, né? É difícil esperar, porque às vezes nós somos muito imediatistas, nós queremos que o Senhor responda amanhã, hoje, agora. Deus estava ouvindo Ana desde o começo das orações dela, mas Ele respondeu no momento certo. O tempo entre o clamor e a resposta de Deus é onde Ele trabalha o nosso coração. O Senhor, Ele já sabia quem seria Samuel e a importância que ele teria para o povo de Israel. Ana estava gerando o filhinho dela, mas Samuel foi o maior profeta que Israel teve. Deus sabia da importância que teria Samuel. E Samuel precisava de uma mãe forte, uma mãe que realmente
entregasse tudo ao Senhor. Em Eclesiastes 3:1 fala: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de Deus, ele não é atraso, ele é formação, ele está formando você para receber aquilo que ele está trazendo. Você confia no tempo de Deus ou você tenta antecipar tudo que o Senhor está fazendo? Deus, ele não está demorando, ele está preparando você para entregar aquilo que ele está colocando no teu coração, que ele está respondendo nas suas orações, e você pensa, meu Deus, quando que vai vir, quando que vai acontecer? O Senhor já falou, mas ele vai vir no momento certo. Mais um ponto aqui, uma mãe que entrega o que ama a Deus, gente, isso eu acho que é difícil. No versículo 27 e 28 fala: era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ana pede, Ana recebe e Ana entrega. Ana, ela não transforma a bênção dela em idolatria. Ana teria todos os motivos do mundo para transformar Samuel no seu reizinho. Sabe? É meu filho. Deus, o Senhor pediu, o Senhor me deu, eu sei que foi bênção do Senhor, mas deixa eu cuidar do meu reizinho aqui. Deixa eu cuidar do jeito que eu quero. Deixa eu ninar, deixa eu ser mãe. Demorou tanto. Deixa eu cuidar. Mas Ana, ela entende que o filho não é posse, é o propósito. Em Provérbios 3, 5 e 6 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Confiar em Deus inclui entregar aquilo que mais amamos. E eu tenho certeza que para Ana não foi um peso. Se o que diz a palavra de Deus, que ela foi lá levar o seu filho, levou as suas ofertas e o adorou. Deus está aqui. E ela olha para ele e fala: lembra de mim? Lembra? Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu era aquela mulher que estava chorando, que inclusive se achou que eu estava bêbada. Está aqui, ó, a resposta do Senhor. Você tem confiado seus filhos a Deus? Ou você tenta controlar tudo? Quem tenta controlar tudo, vive cansado. Quem entrega, descansa em Deus. E aquilo que você não entrega a Deus, você tenta controlar. E isso é em qualquer área da nossa vida. O último ponto que eu quero falar essa noite: uma mãe que deixa um legado espiritual. No versículo 28 fala: por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. A história de Ana termina com adoração. Ana, ela não apenas recebeu um milagre, ela estabeleceu um legado ali. Samuel se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Eu gosto também muito de um versículo que fala sobre legado, que está lá em 2 Timóteo 1,5, fala assim. Paulo escrevendo, né? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita em você também. Esse versículo destaca a fé verdadeira e genuína de Timóteo, que ele recebeu, que foi herdado lá da avó dele, Lóide, e foi herdado da mãe dele, Eunice. E Paulo via nele. Olha que poder que tem.
o legado que nós deixamos para os nossos filhos. A fé verdadeira é transmitida no dia a dia. Não pense que seu filho, mesmo grande, não está observando o que você está fazendo. Quando é criança, a gente fala que a criança é uma esponja. Absorve tudo. Se você é uma mãe que xinga, ele vai xingar. E você não vai poder brigar, porque ele vai ouvir você falando. Se você é uma mãe que briga, enfim, a criança vai agir igual. Se você é uma mãe que ora, que busca o Senhor, que lê a palavra dEle, Ele vai fazer isso também. Você não vai nem precisar ensinar. É um legado. Que tipo de fé seus filhos estão vendo em você? O maior legado não é o que você deixa para os seus filhos, mas o que você forma dentro deles. O legado de uma mãe, como a gente viu aqui, no versículo de Timóteo, ele ultrapassa gerações. Então, Timóteo aprendeu com a avó, que aprendeu com a mãe. Quer dizer, Timóteo aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. Um legado. Para finalizar, Ana, ela começou chorando. A história de Ana começa com ela chorando. Com Penina infernizando a vida dela, com o marido para ela, olha para ela e fala, né? O Eucana fala, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Fique satisfeito comigo. Você não precisa de filho, não. Você me tem. Antes de Deus mudar sua circunstância, Ele transformou o coração dela. Deus não quer apenas responder às nossas orações, Ele quer formar pessoas. Mães, vocês não criam apenas filhos, vocês formam destinos diante de Deus. E para finalizar, eu quero orar por vocês, pelas mães, por você que é um pai também, que está vendo que está precisando mudar suas atitudes, para deixar um legado para os seus filhos. E eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé nesse momento. Você que tem uma mãe do teu lado aí, abraça ela, vamos orar por ela. Vamos colocá-la diante do Senhor, pedindo a sabedoria de Deus. E depois que a gente orar, nós temos uma lembrança muito especial, feita com muito carinho pelo ministério para as mães. Mas antes eu quero convidar vocês para orar. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque hoje nós aprendemos com Ana mais uma vez. Aprendemos que nós temos que entregar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos anseios, Deus. Talvez aqui no nosso meio, ou assistindo a gente de casa, existem mães cansadas, sobrecarregadas, Senhor. Nós pedimos, Pai, que a Tua força seja sobre elas, Pai. Renova as forças dessas mães, Deus. Pai, coloca no coração delas, Deus, a vontade de agradar ao Senhor, a vontade de deixar um legado através dos filhos. Como a gente pode ver com Timóteo, Deus, que ele foi um legado da avó, da mãe. Deus, nós pedimos sabedoria para aquelas que precisam do Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor supra as necessidades físicas, emocionais, espirituais, daquelas que se encontram enfraquecidas, Pai. Deus, cuida das nossas mães. Cuida daquelas, Deus, que precisam de um carinho maior do Senhor, porque estão se encontrando perdidas em meio a situações que vivem, Pai. Deus, eu também peço por aquelas que estão fazendo como Ana, Deus, deixando um legado através dos filhos. Nós pedimos que elas nunca desanimem, Deus. Que o nosso inimigo não tenha poder sobre a vida delas, Pai. Que o Senhor blinde elas, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos pelas mães que estão aqui,
Que nessa noite, Deus, elas sintam o Teu amor, Deus. Elas sintam o Teu poder na vida delas, Pai. Que o Senhor enche o coração delas de sonhos, sonhos que vêm do Senhor. Pai, que elas se aproximem do Senhor cada vez mais, Deus. Que elas queiram fazer a Tua vontade, Deus. Que elas tenham cada vez mais amor em cuidar dos filhos, Deus. Que a rotina não atrapalhe, Deus, a vida delas contigo. Que elas priorizem, Senhor, o tempo, Deus, de leitura da palavra, o tempo de oração, o tempo de comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada uma delas, meu Pai. Amém, amém.